Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o diretor administrativo do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Caldeirão, é nosso entrevistado do dia, para a gente falar um pouquinho do funcionamento do hospital, a quem eu agradeço, viu, Marco? Bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. É um prazer estar aqui na RCN novamente, né? Acordar cedinho, falar das coisas boas, falar um pouquinho do nosso Hospital Auxiliadora. Tem vários assuntos para falar do Hospital Auxiliadora, né? Mas eu poderia começar aqui pela prestação de contas da nossa costelada. O Marcos gostaria de falar porque teve a costelada, né? E o hospital sempre faz questão de prestar contas. Por gentileza, Marcos, como que foi, né? Qual o resultado aí dessa costelada? Bom, a nossa costelada que aconteceu em novembro do ano passado, a gente teve 217.642,83 de entradas. A gente teve de saída 92.481,24. E a costelada teve um resultado de 125.161,59. Então, com a costelada, com esse recurso que a gente arrecadou ano passado, agora em maio, que é na semana que vem, a gente está indo para São Paulo, na Feira de Saúde Hospitalar. E é lá que a gente vai adquirir as poltronas, porque lá é mais barato para os acompanhantes dos leitos do SUS. Esse valor arrecadado com a costelada será utilizado para isso, compra das poltronas? Integral. Que legal. Então a gente espera conseguir bastante poltronas aí. Cada uma custa em média de 4. São poltronas boas, né? R$4.000. A gente calcula aí que consegue umas 25, 30 cadeiras aí. Que maravilha. Porque as nossas estão já precisando ser substituídas. Exato. Ô Marco, mas vamos falar agora sobre a questão dos leitos temporários. Na semana passada, o governo do estado divulgou que tanto o Hospital Regional quanto a Auxiliadora vão receber aí ajuda, apoio para a instalação de UTIs. O Hospital Auxiliadora vai ter leitos temporários. UTI, do que se trata isso que o governo tem divulgado? Nós estamos numa época típica, né? Que todo ano tem um volume expressivo de crianças, né? Então, Campo Grande não está dando conta desse atendimento. Então, há necessidade de mais leitos. Leitos em UTI pediátricas, né? E o Hospital Auxiliadora ele foi também consultado para montar esses leitos. Só que leitos intermediários da UTI pediátrica. E aí parece que o regional ia ter mais 10 leitos de UTI pediátrica. O problema todo é que a gente declinou os leitos, porque os leitos são provisórios. Leitos provisórios de 4 meses, para a gente trazer profissional de fora, é muito difícil o profissional vir para cá, ficar 4 meses e ir embora. São profissionais que já estão alocados em outras regiões e para vir para Três Lagoas eles precisam ter uma permanência. E uma permanência de 4 meses a gente não consegue trazer profissional. Esses leitos seriam só temporários, então, por um período Todos de 4 os leitos, meses. inclusive do regional e da Auxiliadora, a programação do estado é que fique para 3, 4 meses. Seria para atendimento de urgência emergente, tipo UTI mesmo ou não? Não, é UTI. UTI é leito mesmo. de UTI pediátrico. Então, como é que a gente vai montar uma estrutura com especialistas em UTI pediátrica, que tem que ter residência, RQR, e que tem mão para poder cuidar das crianças em leitos intensivos, e trazer eles para cá, que estão alocados em outras regiões, para ficar esse tempo? Mas os próprios profissionais aqui não poderiam atender nesses leitos temporários? Hoje não. Por quê? Porque hoje não tem mão de obra. A gente abriu muitos leitos, se você lembrar. Até pouco tempo nós tínhamos neonatal na CACEMS, não tinha neonatal no Hospital Auxiliadora. Daí depois o Auxiliador abriu 12 leitos de UTI neonatal. Logo depois o regional abriu também UTI, UTI pediátrica, acho que 6 leitos ou 7 leitos. O regional. Depois o Auxiliador abriu mais 12 leitos intermediários de neonatal. Quem cuida de uma UTI neonatal, geralmente é o neonatologista, né, o intensivista, mas que também é pediatra. Mas os que estão aí, eles não conseguem, até porque a ideia não é deixar com que as pessoas tenham um local, não fixem esse atendimento, não fixem ser internado se ela precise? Hoje a gente trouxe diversos profissionais, cada 10 grupos de leitos precisa de uma equipe nova. Então vamos imaginar o seguinte, se eu tenho 10 leitos, eu preciso de uma equipe nova. Hoje nós temos o Hospital Auxiliadora, só o Hospital Auxiliadora tem equipe de pediatras na pediatria, então 24 horas uma equipe, e para ter uma equipe de 24 horas 7, 8 profissionais. Aí esse profissional também mescla na U5, que está aqui. Ele também mescla na neonatal quando ele tem escala para poder atender, que não é conhecida com as outras escalas.
Então, a auxiliadora tem 3 equipes hoje de pediatria. Uma na pediatria, outra na intermediária e outra na neonatal. Regional também. Aí tu vai montar mais 2. Então, esses profissionais que já estão hoje trabalhando no regional, estão trabalhando na CACEMES e estão trabalhando no Hospital Auxiliadora, já estão com a sua agenda toda lotada, e mais os consultórios que eles fazem, mais os concursos que eles têm por aqui. Ou seja, o hospital abriu mão desses leitos por falta de profissionais? Não, o hospital abriu mão dos leitos por falta de planejamento. Mas qual seria esse planejamento? Planejamento seria o Estado decidir permanentemente ter os 10 leitos. Onde ele quiser. Quer ter no regional? Tá tudo bem. O hospital não abre, auxiliadora. Quer ter na auxiliadora? Tudo bem. Mas tem que ser permanente. Porque essa coisa de trazer profissionais para quando precisa, tu não consegue. Ou resolve de uma vez ou não resolve. Vai resolver paliativamente, no ano que vem vai fazer a mesma coisa. Mas eles alegam por conta desse período, da questão do quadro de síndrome respiratória que tem aumentado. Para esse período, não está precisando? Hoje, qual é a situação do hospital? Para esse período, não tem de botar crianças de tão cheio que tá. Hoje, o regional está lotado, as UTIs, o auxiliadora também. Hoje, se tu pegar minha pediatria, ela tá baixa. Mas vai para Campo Grande, não tem muitas pacientes chegando com pouca oportunidade de leito. E lá, Campo Grande não está aceitando vaga. Então, mas é para isso que o governo está coisando para atender, porque hoje não tem vagas. Não atenderia, pelo menos nesse momento? Não, mas aí atenderia, mas o que adianta? Nós que vamos prestar serviço, tu vai montar uma UTI. No último dia eu posso dizer assim, sai dessa UTI, porque acabou o contrato? Eu peço para dizer para ti que está em tratamento, que entrou na UTI para sair dali, ou transfere para uma outra região porque acabou meu contrato? Não, eu tenho que ficar com você até você, mesmo que acabe o meu contrato, até você ter condições de alta. Hoje, quantos leitos de UTI tem o Hospital Auxiliadora? Hoje, a Auxiliadora tem 20 leitos adultos de UTI e tem 12 leitos de UTI neonatal. E mais 12 de intermediária de neonatal. Ah, você já tem 12 intermediárias. Nós temos 24 leitos neonatais hoje entre UTI e intermediários. Todos estão lotados? Todos estão sempre lotados. Até pouco tempo eu não tinha. Claro que a UTI ela tem sazonalidade. Por que fica lotado? Porque a criança leva muito tempo para sair do leito. Então demora mais tempo, tem um tratamento mais prolongado, ela não fica, em média, fica 15 dias dentro do leito. O adulto já fica 7, 8 dias, por exemplo, internado. Agora, uma UTI de criança que precisa, um recém-nascido que precisa de peso na intermediária, pode levar até 6 meses dentro da intermediária. Quanto tempo nós ficamos com os quadrigêmeos dentro do hospital? Alguém sabe? Mais de mês. Exato. E aí, no caso, Marcos, o que precisaria para vocês conseguirem ampliar? Vocês já conversaram com o Estado, com o município? Não, eu conversei com o Estado, porque a proposta veio do Estado, não veio do município. Como o nosso município está em troca de gestão, está ainda se adequando, o Estado que fez o contato direto perguntando se a gente tinha interesse. A gente falou que sim. Mas quando a gente foi aprofundando esse interesse, a gente chegou à conclusão que a gente achou que era só nós que não íamos abrir. Então, até então, tudo bem. Depois eu vou aproveitando esses profissionais. Aí, quando surgiu que ia ter no regional e ia ter também na auxiliadora, o auxiliador abriu mão. Porque não teria essa equipe que se faz necessário para isso também. Vai trazer uma equipe para ficar ou vai trazer 2 para não ficar? Então, o planejamento que para quem presta serviço não é assim, ó. Opa, abre dia 1º de junho. Você está trabalhando lá num outro local, você é uma médica. E aí você precisa avisar esse outro local com 30 dias de antecedência, concorda? Então, como é que a gente vai abrir um leito dia 1º de junho? E eu vou te dizer mais. Eu não sei se o regional consegue abrir. Eu acho que não consegue abrir, apesar de estar recebendo mais pacientes. Mas eu acho que também vai ter essa dificuldade que eu estou te falando. Provisoriamente é muito mais difícil. Mas eu acho que você acha que o governo do estado conversando com o intermédio da prefeitura, vocês não conseguem resolver essa situação para ter fixo lá? Não, o Hospital Auxiliadora não tem interesse, porque sabe que não vai conseguir o profissional, porque o profissional não vai vir para cá para ficar 3 meses. Então, mas se não for temporário, aí tem um planejamento para isso? Aí o hospital abre dia 1º de junho. Eu já falei isso para o governo do estado, eu já sinalizei para o governo do estado, em que se nós tivermos uma UTI ou intermediária ou não, a gente pode abrir imediatamente, claro, com 30 dias de antecedência, porque eu preciso que as pessoas saiam de um local para entrar no outro. E tem Desde que o governo custeie as despesas, seria isso? Não,
Eu não estou nem falando de dinheiro, tá? Claro que o dinheiro é importante, porque sem custear o hospital não pode ser ter o ônus desse atendimento. Eu estou falando de manter os leitos 30 dias. Hoje, o Hospital Auxiliadora, ele tem leitos de neonatal, que é até 28 dias depois de nascido, e após 28 dias ele vira o leito pediátrico. Então, o hospital não tem leito pediátrico, hospital. Tem um leito hoje, o hospital pediátrico, o Hospital Auxiliadora, para particular e para convênio. Que a gente botou junto com a neonatal, a equipe mista. Mas isso é para particular e para convênio. O regional já nasceu com essa UTI pediátrica. Então, ampliar no regional é mais plausível. Exato. Só que se ele não consegue fazer isso, e se eu consigo fazer, eu consigo. Mas se eu consigo, mas não do modo provisório. E esse aumento tem ocorrido nos últimos dias de 100% da ocupação dos leitos? Mais de 100% de ocupação, porque se tu ligar para o Estado hoje e perguntar se tem vaga de UTI pediátrica, não tem. Porque hoje as dificuldades, o pronto-socorro da Santa Casa fechou. Porque não tem insumos na Santa Casa. Eu recebi uma mensagem, eu sou presidente da federação. E as dificuldades são muitas, não conseguem insumos porque estão com déficit. E aí fecharam provisoriamente as portas. Hoje, por exemplo, uma criança está internada, precisa de uma UTI. Não tem vaga em Três Lagoas? Vai se adequando. Tanto é que o governo do estado está abrindo em Três Lagoas e está abrindo em Dourados essa UTI pediátrica. Se é que vai conseguir, se dessa maneira provisória, eu não sei. Se não conseguir da maneira provisória, vai ter que contratar leito privado. E hoje isso se deve muito por conta dos casos de síndrome respiratória, Marco, esse aumento? É época do ano, né? Então tem muitos casos de síndrome respiratória e nós temos poucos leitos para poder ter. Tem épocas do ano que os leitos ficam mais ociosos, mas tem época que eles ultrapassam, então é sazonal. 3, 4 meses acontece esse fenômeno todo ano. E é por isso que o Estado está querendo atender nesse período de aumento, né? Só que para leito de UTI não se faz assim. De UTI pediátrica, porque é uma especialidade que já não tem no Brasil, porque tem muitas portas que estão se abrindo, então tem muitas oportunidades para as especialidades de UTI pediátrica, para os profissionais de UTI pediátrica, e essas oportunidades que eles têm acaba tendo pouca oferta, né? Porque ele acaba tendo muitas ofertas e acaba tendo pouca oferta para nós de poder abrir esses leitos. Então, eu acredito que nem o regional aqui em Três Lagoas abre, só se for definitivo, aí abre. É algo para ser analisado aí, né, pelo Estado, próprio município, até por conta da questão da contratualização. E eu não sei se envolve isso com o município, eu até gostaria de entrar nessa questão da contratualização. Como que está? Foi renovado? A prefeitura, vocês fizeram o convênio novamente? Como que está essa questão da contratualização? Ana, eu tenho umas coisas que me chateiam bastante quando se fala de contratualização. Por quê? Porque você sabe que todo o termo de contratualização não prevê reajuste anual? Isso é uma coisa que eu discuto demais, eu brigo demais não contra o nosso município, o nosso gestor municipal, porque, pelo contrário, eu acho que ele está buscando atender todas as necessidades, está buscando aí a olhar para o Hospital Auxiliadora de uma forma mais importante, porque eu acho que o Hospital Auxiliadora ele tem 105 anos de gestão, de prestação do serviço, ele foi pioneiro em diversos serviços dentro da cidade, e eu acho que quase todos os serviços foi o Auxiliadora que trouxe para cá. Claro que o cenário foi mudando, foi surgindo o hospital regional, tem especialidades que estão indo para o regional, que estão saindo da Auxiliadora, que são coisas que estão me chateando, mas eu primeiro vou falar da parte de contratualização com você. Contratualização é um instrumento de contrato entre o gestor pleno, que é o município, e o Hospital Auxiliadora. Nesse contrato existe uma prestação de serviço com um aporte de recurso. Só que nesse contrato não tem cláusula dizendo assim, olha, o ano passou e você vai seguir a inflação pelo GPM ou pelo o índice que for, pelo salário mínimo, o que for. Não tem isso. Como é que eu, como gestor, vou passar anos e anos sem esse reajuste, fazendo manobras internas dentro do hospital? Ou eu vou buscar emenda, ou vou buscar outras fontes de receita, como auxiliadores do bem, como a costelada, para poder dar o equilíbrio econômico e financeiro do hospital. Por exemplo, agora, nesse contrato que a gente assinou, que é um novo aditivo ao contrato,
Com muita briga depois de 2021, eu consegui 5% só em 2 rúbricas. O que é isso, Ana? São 3 rúbricas, federal, estadual e municipal. O município me deu 5% da parte dele. O estado me deu 5% da parte dele. E a União, o gestor pleno disse, como é que eu vou dar aumento para a União? Olha as conversas. O gestor pleno tem que pagar a conta. Não é nada contra aqui o nosso prefeito, não. Mas se ele é o gestor pleno, ele que tem que arcar com essa diferença que a federal não paga. Esse é o entendimento que eu tenho. Porque eu tenho que contratar pessoas, eu tenho que pagar material, tenho que pagar medicamento, e eu não consigo sobreviver, porque se eu pegar 5% do estadual e 5% do federal e juntar no global, eu recebi 3% de aumento desde 2021. O contrato é por quanto tempo? A contratualização é quantos anos? Na realidade, Ana, a nossa contratualização, como ela está sendo aditivada, por não ter um instrumento novo, a gente está sempre fazendo aditivo. E nós estamos aí... Não tem um novo contrato, só aditivo... É o mesmo aditivo de 21. O meu contrato principal foi em 2021, o MAE, que é o contrato do termo MAE. E de lá para cá foi o renovado por 1 ano, às vezes por 6 meses, depende. Por exemplo, agora a gente renovou por mais 6 meses, que já tinha sido renovado por 6 meses anterior. Tudo isso sem reajuste, tá, o hospital. O que o hospital consegue é novos serviços e novas despesas, novas receitas e novas despesas. Qual que é o valor do contrato hoje? 4 milhões e 500 hoje o Hospital Auxiliadeira tem. Para fazer o quê? Qual é o serviço? Todos. Todos os serviços? 80% SUS o hospital atende. E aí tem umas outras coisas que me chateiam muito. Por que o Hospital Auxiliadora recebe diferente do regional? Vou falar isso claramente aqui. Isso é um desabafo, tá? Porque como é que o regional paga diferente para os profissionais médicos do que eu pago? Por que o contrato é diferente? Porque... A prefeitura tem um contrato com o regional também? Não tem? O Estado tem? Não, o Estado tem. O regional não é municipal, ele é estadual. Então, vamos olhar para... Mas é o Estado que você está falando em relação ao Estado que paga diferente? Pô. O Estado também me contrata. Eu também presto serviço para o Estado. Mas eu tenho que ter o mesmo olhar, porque senão eu não consigo acompanhar. Por exemplo, o meu profissional que eu pagava R$700 lá de cirurgia geral, eu estou tentando dar aumento para o cara e não consigo. Passei agora para R$1.000 o ano passado, para cirurgia eletiva dentro da contratualização, enquanto o regional está pagando R$1.500 para o profissional médico livre de impostos. E o que o Estado fala? Ele é o Estado, né? Ele tem dinheiro. Agora, o que eu espero é que a gente busque esse aporte pelo município, porque senão eu não vou conseguir realizar procedimento. E o que a prefeitura fala? Bom, a prefeitura diz que o Estado tem dinheiro, ele não tem, não sei. Eu não entendo essas coisas, tá, Ana? Eu não consigo dizer o que um fala, o que o outro não fala, porque não teve essa fala, só teve... Vocês não tiveram uma reunião com o Estado e com o município? Eu já reclamei, estou fazendo ofício que a promotora hoje vai numa reunião no Estado, a promotora Ana. Eu já me queixei bastante para a doutora Ana e para o doutor Teóteres, porque eu acredito assim, como é que eu vou competir com alguém que está fazendo cirurgia e ganhando R$1.500 e eu pagando R$1.000? E eu ainda deduzo impostos de 12%, e os caras ganham limpo R$1.500 lá. Quer ver a neurocirurgia, que é uma outra coisa que me deixou extremamente chateado? O Hospital Auxiliadora tem neuroclínica e neurocirurgia desde 2011. Pagou desde 2011 até 2018 esse recurso para manter o serviço e habilitar o serviço em AVC tipo 2, na qual ele só tinha habilitação para AVC tipo 1 e já exercia toda a atividade de AVC tipo 2 e não conseguia essa habilitação porque não teve interesse da gestão anterior do município em habilitar o serviço porque alega que os exames complementares não poderia habilitar a auxiliadora por causa dos exames complementares ser despesa de Três Lagoas, já que tinha que atender os outros 13 municípios. Eu estou prestando esse serviço, estou olhando todo o meu relatório de neurocirurgia, todo esse serviço que foi para o regional, a gente já fazia. A única coisa que mudou foi o neurointervencionista lá no regional. E aí eles estão fazendo outros procedimentos de alta complexidade, que é os mesmos profissionais que estavam na auxiliadora. Só que eu pagava para cada profissional 22 mil aqui na auxiliadora e ainda deduzia os impostos. Os caras saíram com 19 mil cada um, sobre aviso para cada clínica. Eu tinha 2, então 22 para um clínico, 22 para o outro. Aí os cirurgiões, eu tinha 2 também, 22 para um e 22 para o outro. No regional pagam 48 para cada profissional. E da noite para o dia, os caras me pediram aumento, eu sinalizei ao Conselho Municipal de Saúde, sinalizei a promotoria, sinalizei ao município e ao Estado. Da noite para o dia, botaram os caras para funcionar lá. E aí o que fizeram? Botaram os caras para funcionar no regional e esqueceram da auxiliadora. Aí a pergunta que eu te faço, a auxiliadora tem uma porta de RUI, rede de urgência e emergência, que tem ortopedia, que precisa um paciente que vem
com múltiplas lesões, ele tem diversas patologias e que necessita um intervencionista cirurgião. Aí eu mando para o regional me devolve, é assim que vai funcionar? Então quer dizer que ninguém pensa nesse processo, que se vai botar no regional, nada contra, mantém os dois. Porque se tu quer ampliar serviço, tu tem nos dois. Se tu quer transferir serviço, só tem num. Até porque o regional ele foi construído para atender a região como um todo, né? Não exclusivamente até só paciente. Não, mas eu não estou me queixando do regional. Eu estou me queixando das estratégias que não são conversadas com a Hospital Auxiliadora. E quem que é responsável por essas estratégias? É o Estado e é o nosso prefeito. Porque, na realidade, nós temos 2 gestores, que é o nosso prefeito, que eu falei isso para o doutor Cassiano, que coitado do Cassiano já pegou isso andando, mas eu também tenho o governo do Estado. Se os dois tivessem tratado o assunto como um só, seria muito mais barato e teriam muito mais serviço. Exatamente. E é isso que eu me queixo. Porque não dá para cobrir um e descobrir o outro, né? Não, mas não é só isso. Como é que para mim tu não tem dinheiro? Porque os neuros pediram aumento para mim, de 80 mil para 141. E como é que você paga 240 mais produção? E se para mim tu não tem dinheiro, mas pro outro tu tem? E aí eu vou para contratualização. Eu peço reajuste anual. Eu não recebo reajuste anual, eu tenho que ficar minguando. Os caras neuros estão desde 2018 com a mesma rúbrica, com o mesmo dinheiro que eles recebiam em 2018. Em 2025 eles estavam no auxiliador recebendo a mesma coisa. Aí os caras me dão aumento, não dou. Só se eu conseguir aumento. Porque eu não vou levar o Hospital Auxiliadora ao declínio financeiro e aí voltar às reclamações que a gente tinha antes, que eu não conseguia pagar folha, que eu não consigo pagar material, que eu não consigo pagar medicamento, que eu não consigo pagar o profissional médico. O auxiliador não trabalha mais assim. E aí, vai ficar que nem as outras Santas Casas, aí tudo falida? A Santa Casa de Campo Grande está com 290 milhões. Exatamente. A gente faz gestão. E gestão para a saúde tem custo. Então, a contratualização do hospital, nós ficamos extremamente irritados com a equipe anterior, que estava na gestão de saúde. Por quê? Porque o contrato vinha cheio de exigências e nenhum bônus para o Hospital Auxiliador. Nós fizemos um contrato novo, o Hospital Auxiliador passou 30 dias dentro de uma sala fazendo o contrato novo, que nunca foi feito um modelo novo, e entregou, junto na promotoria onde assinamos o aditivo. Agora, para mais 6 meses. Mas só o aditivo ainda, com base nesse contrato, mas o contrato com base no contrato antigo. Anterior. Então, o que tem hoje lá? Tem um contrato antigo da equipe antiga e um contrato do Hospital Auxiliadora. Mas o contrato novo não foi assinado ainda? Não, porque o que acontece? Nós assinamos o aditivo do velho. Só que tem uma proposta da equipe anterior de saúde e uma proposta do Hospital Auxiliadora. O que tem que acontecer nesses 6 meses? É olhar as duas coisas e ver o que vai ficar nisso tudo. Porque, assim, o outro contrato que nós recebemos claramente mostra que a auxiliadora não era importante para o município. E eu só estou desabafando com você porque a gente, como gestor, vê esse caminho. Se ele fosse tão importante, ele é tratado como ele está sendo tratado hoje pelo novo prefeito. E o prefeito está dando atenção para o Hospital Auxiliadora e está buscando esse equilíbrio de saúde, porque o importante para o prefeito, eu quando conversei com ele, disse assim, eu tenho hoje o melhor hospital do estado, que é o Hospital Auxiliadora. E é o melhor hospital do estado, em processos, em protocolos. Ele tem acreditação ONA tipo 2, nenhum filantrópico tem acreditação tipo 2, e agora está conseguindo a habilitação da acreditação tipo 3. Para um filantrópico conseguir uma certificação tipo 3, ele vai ter que se reinventar, enquanto a auxiliadora tem 106 anos de existência. Então são coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Então, o Hospital Auxiliadora não quer mais dentro desse contrato ter eletivas como obrigação. Cirurgias eletivas, que é uma coisa que tem fila aqui no município. E que o nosso prefeito pediu para a gente trabalhar isso. E eu, graças a Deus, a gente tem se juntado. E quem que deve fazer cirurgias eletivas, então? É os cirurgiões, mas o Hospital Auxiliadora vai fazer. Desde que não seja por dentro do contrato como obrigação. Porque eu não recebo reajuste. Aí como é que eu vou pagar? Receber R$800 e pagar R$1.500 só para o médico. Porque eu tô com esse negócio defasado há quanto tempo? Tem que aumentar, né? Tem que aumentar o valor, mas as pessoas não entendem assim. Quando eu fui discutir a reajuste, que eu queria o reajuste de 5,38, que é só referente aos últimos 12 meses, a equipe, nossa, mas se eu tiver que pagar isso pelo município, representa 18%. E eu com isso. Desculpa o jeito de falar. O que tu tem que entender é que eu agora, para dar dissídio para os meus funcionários, o pessoal está pedindo inflação. Sabe quanto é que a folha do Hospital Auxiliador? É 4 milhões. 4 milhões. São 1.000 funcionários. É praticamente o valor que o município recebe. Folha de seletista é 4 milhões. E mais 4 milhões eu tenho de médico.
Então, o médico é PJ. Então, se eu dou 4 milhões, se eu dou 5% de 4 milhões, quanto é que é? É 200 mil. Eu recebi 300, cara. 300 depois de 2021 até hoje, que é os 30%. Aí todo mundo, eu quero mais, gente. O poder aquisitivo, ele caiu, porque a inflação ilusória é 5%. Mas tu vai no supermercado, você vê quanto que tá um café. Vai no medicamento para comprar um medicamento para você ver quanto é que tá. Quanto que era e quanto é que tá hoje. Então, o Hospital Auxiliadora, ele trabalha com muita seriedade. Nós temos o carisma salesiano, nós temos o caráter de fazer bem feito as coisas e não deixar sucatear aquilo que é instrumento para a sociedade de resolução em saúde. Nós temos diversas empresas aqui na cidade. Está chegando cada vez mais empresas aqui na cidade. A cidade está crescendo. Tu tem espaço para 3 hospitais. Tá tudo certo. Só que se tu pensar isoladamente, tu vai ter o mesmo problema que tu sempre teve. Eu tiro daqui e boto para ali, mas tu não amplia esse serviço para dar condições para todo mundo. E ainda cobra por isso. Então, para cobrar, você tem que dar condições. Exatamente. Você falou uma coisa muito importante, gestão. Hoje o hospital ele tem que trabalhar, tem que ter gestão, porque senão acontece o que você disse. Santa Casa lá de Campo Grande, a gente tem acompanhado não só de lá, como de outros municípios. Fila e mais fila e aquele hospital terrível. Hoje a gente acompanha o Hospital Auxiliador, a gente viu a evolução ao longo dos anos, a gente sabe o quanto que melhorou o atendimento, estrutura, enfim. E o poder público, né? Os gestores precisam olhar com carinho. O hospital vai fazer 106 anos, né? 106 anos esse ano. Inclusive, a gente vai falar aí nos próximos dias dessas comemorações, contar um pouquinho mais a história do hospital. É algo que tem que ser analisado. A gente vai entrar em contato, inclusive, com a Prefeitura, Secretaria de Saúde, com o Estado, até para a gente entender melhor como que está essa questão desses repasses, enfim, porque a população é que não pode perder, né, Marco? O Estado tem mostrado muito a vontade de verticalizar. Verticalizar é ter os seus próprios hospitais. Só que nós, filantrópicos, atendemos 60% dos leitos do Estado. E no Brasil é a mesma coisa. Por quê? Porque se fosse tão fácil o próprio Estado ter tudo isso, ele já teria muito tempo. E não consegue ter. E aí ele começa a fazer verticalização e começa a criar umas estratégias que prejudicam os filantrópicos. Eu marquei uma reunião, estou tentando marcar para o dia 28 lá no Estado com todos os hospitais filantrópicos junto no secretário de Estado. Por quê? O que você quer dos filantrópicos? Porque nós não queremos mais desse jeito. Nós queremos um contrato que tem reajuste dentro do contrato anual. Porque se eu não tiver um reajuste dentro do contrato anual, porque eu vou viver sempre pedindo para você complementar, olhar quanto está faltando para me dar, por que que no regional é diferente, nos hospitais de OS são diferentes do nosso? Por que que as tabelas são diferentes de recebimento deles, enquanto os meus filantrópicos recebem 2 vezes a tabela SUS, que não dá para nada? 2 vezes a tabela SUS, o pessoal pensa que é muito, tá? Porque 2 vezes a tabela SUS é o dobro de nada. Não paga nada. Aí tu quer ver uma coisa, o estado de São Paulo cresceu 7% o atendimento dos filantrópicos no estado de São Paulo, sabe por quê? Porque é 4 vezes a tabela SUS. E aí os filantrópicos começaram a atender mais porque tiveram mais condições. Pode estudar, porque o governo do estado subsidia a tabela do São Paulo, tabela federal, em 4 vezes para dar condições para diminuir as filas de cirurgias, de consultas, de exames, e é o que está acontecendo. Os leitos, os filantrópicos estão abrindo leitos, coisa que não abria. Como é que eu posso ter uma UTI que eu recebo R$800 uma diária, que uma diária custa 3.500, Ana? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí eu tenho pessoas cobrando do outro lado, dizendo assim, nossa, por que tu não botou o paciente na UTI? O leito é meu. O leito não é de ninguém. O leito é do Hospital Auxiliadora. E o Hospital Auxiliadora tem uma certificação, que é de 60/40. Ele tem a obrigação de atender no mínimo 60% de SUS. E ele atende 80%, caramba. Tá 20% a mais. Só que quando atende 20% a mais, é mais despesa que ele gera. Então, o certo é não atender, é tentar administrar isso para não fazer despesa, é minguar isso que as pessoas pensam, que os nossos gestores pensam. Perfeito, Marco. A gente vai voltar nesse assunto. Não vai dar mais tempo da gente falar, inclusive, do hospital, dos 106 anos do hospital. Enfim, na próxima semana a gente vai marcar uma outra entrevista. A gente sabe que é um assunto muito sério e que a gente precisa tratar também com muita seriedade e acompanhar enquanto imprensa, até porque a gente não quer ver a nossa saúde sucateada, como está acontecendo em Campo Grande e outros locais. A gente tem o hospital referência, o auxiliador é referência e a gente vai acompanhar, viu, Marco? Eu quero agradecer. Eu queria só fazer dois comentários aqui. Com dinheiro é fácil fazer as coisas, sem dinheiro é difícil. E mesmo assim, o Hospital Auxiliadora,
todas essas limitações, ele está ampliando todos os seus serviços, inclusive a oncologia, porque agora, com muito sacrifício, a gente está fazendo a Unacom com radioterapia, que vai começar as obras logo em seguida. A gente está ampliando o nosso serviço de hemodiálise, ampliou bastante o nosso serviço de maternidade, mas eu preciso lembrar todo mundo que a gente precisa das outras especialidades dentro do Hospital Auxiliadora para dar suporte para tudo isso. Senão, o Hospital Auxiliadora, ele não consegue dar esse suporte e fazer com que a sociedade que procure a nossa porta tenha resolutividade. E nós estamos com um grande problema. Não conseguimos encaminhar os pacientes para Campo Grande. Está um caos em Campo Grande. E aí, como é que eu tenho paciente? Otorrino eu não consigo encaminhar. Diversas especialidades eu não consigo encaminhar. Porque estão com dificuldade lá em Campo Grande ou a Santa Casa de receber os pacientes porque não tem dinheiro. E eu não estou defendendo a Santa Casa aqui não estou nem dizendo se está certo ou está errado. Mas se tivesse no contrato de todos os filantrópicos, isso que eu estou te falando, Ana, a inflação, nós administraríamos bem melhor o hospital, os hospitais. Perfeito, Marco. Obrigada, viu, pela tua presença. A gente vai voltar nesse assunto, viu, gente?